Bem-vindos ao canal Cronologia Bíblica. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelos eventos fundamentais da Bíblia, começando com uma das histórias mais conhecidas e intrigantes do Antigo Testamento, a história de Caim e Abel. Este relato, encontrado no livro de Gênesis, não é apenas uma narrativa sobre dois irmãos, mas também carrega profundas reflexões sobre a natureza humana, o relacionamento com Deus e as consequências dos nossos atos. Na tradição bíblica, após a criação do homem e da mulher, Adão e Eva, a narrativa segue com o nascimento de seus dois filhos, Caim e Abel. Cada um desses irmãos representava diferentes ocupações e modos de vida. Caim, o primogênito, era um agricultor dedicado, cultivando a terra com suas próprias mãos, enquanto Abel, o mais novo, era um pastor, cuidando do rebanho de ovelhas com carinho e zelo. Esses dois irmãos, Caim e Abel, cresceram sob os cuidados de seus pais, Adão e Eva, e suas vidas seguiram caminhos distintos. Caim estava imerso no trabalho da agricultura, lidando com os desafios e as recompensas de cultivar a terra para sustento. Enquanto isso, Abel passava seus dias nos campos, cuidando do rebanho, aprendendo a importância da paciência e da vigilância. Apesar das diferenças em suas ocupações, Caim e Abel compartilhavam uma relação fraterna próxima. Eles cresceram juntos, aprendendo um com o outro e apoiando-se mutuamente nas tarefas diárias. Suas vidas eram entrelaçadas pela família e pelo trabalho, criando uma conexão profunda entre eles. Essa relação entre os irmãos Caim e Abel, no entanto, foi testada por circunstâncias além de seu controle. O desenrolar da história revelaria os desafios e as consequências de suas escolhas individuais, lançando uma sombra sobre a pacífica vida que compartilhavam sob os cuidados de seus pais no Jardim do Éden. Assim, o nascimento de Caim e Abel, com suas vocações distintas, marca o início de uma narrativa poderosa sobre a natureza humana, suas relações familiares e as complexidades da vida, como retratadas nas Escrituras Sagradas. Em um determinado momento da história bíblica, os irmãos Caim e Abel sentiram o chamado para fazer ofertas a Deus. Abel, cuidadoso e devoto, escolheu oferecer o melhor de seu rebanho, selecionando animais sem defeito e de qualidade excepcional. Com diligência e reverência, ele preparou seu sacrifício, apresentando-o a Deus como um gesto de gratidão e adoração. Por outro lado, Caim, confiante em seu próprio trabalho e esforço, optou por oferecer parte da colheita de seus campos. Embora seus frutos fossem abundantes, faltava-lhes a dedicação e o respeito que Abel demonstrou em sua oferta. Deus, que sonda os corações e as intenções, olhou para as ofertas dos dois irmãos com discernimento. Com aprovação, aceitou o sacrifício de Abel, reconhecendo não apenas os animais oferecidos, mas também o espírito de humildade e devoção que acompanhava a oferta. No entanto, diante da oferta de Caim, Deus não encontrou o mesmo grau de sinceridade e reverência. Ele rejeitou a oferta de Caim, não por causa da natureza dos produtos oferecidos, mas pela falta de sinceridade e disposição de coração do ofertante. A reação de Caim à rejeição de sua oferta foi de profunda raiva e frustração. Ele se sentiu desvalorizado e injustiçado, alimentando sentimentos de inveja em relação a seu irmão Abel. Em vez de reconhecer suas próprias falhas e se arrepender diante de Deus, Caim permitiu que o ressentimento crescesse em seu coração, plantando as sementes da tragédia que em breve se desdobraria. Assim, a história das ofertas de Caim e Abel serve como um lembrete poderoso da importância da sinceridade e do coração na adoração a Deus. Ela também ressalta as consequências devastadoras da inveja e do orgulho quando não são confrontadas e superadas. O ciúme de Caim em relação a seu irmão Abel cresceu como uma erva daninha, sufocando qualquer sentimento de amor fraternal que antes pudesse ter existido entre os dois. Enquanto Abel recebia a aprovação divina por suas ofertas a Deus, Caim se afogava em um mar de ressentimento e inveja. Esses sentimentos corrosivos o consumiam por dentro, alimentando uma amargura que não conhecia limites. Em um momento fatídico, Caim convidou Abel para caminhar pelos campos, sob o pretexto de compartilhar uma conversa fraternal. No entanto, a escuridão em seu coração havia se transformado em uma tempestade interior imparável. Enquanto estavam no campo, a raiva de Caim explodiu em um acesso de violência incontrolável. Ele atacou Abel com fúria, desferindo golpes mortais que silenciaram para sempre a voz de seu irmão. O sangue inocente de Abel clamava por justiça diante do trono de Deus. O Criador, que vê todas as coisas e conhece os segredos mais profundos do coração humano, confrontou Caim sobre o terrível crime que havia cometido. Caim, enfrentando a ira divina, tentou justificar seu ato hediondo, mas não havia desculpas para a brutalidade de seu ato. Deus, em sua misericórdia e justiça, amaldiçoou Caim, condenando-o a vagar pela terra como um nômade, um estrangeiro sem lar.
O peso do pecado pesaria sobre seus ombros por toda a eternidade, marcando-o como um exemplo sombrio das consequências da inveja e do ódio. Assim, Caim partiu para o exílio, carregando o fardo de seu crime terrível até o fim de seus dias. E a memória de Abel, o justo, ecoaria pela eternidade como um testemunho silencioso da fragilidade da vida e da terrível consequência do pecado. Após o trágico evento em que Caim assassinou seu irmão Abel por ciúmes, ele foi marcado por Deus e partiu para a terra de Nod, a leste do Éden. Lá, Caim estabeleceu-se, construindo uma cidade que levaria o nome de seu filho, Enoque. A linhagem de Caim continuou a se desenvolver, apesar do pecado que manchava sua história. Enoque, o filho de Caim, tornou-se pai de Irade, que gerou Meujael, e assim por diante, uma sucessão de descendentes que se multiplicaram pela terra. Enquanto isso, a cidade construída por Caim prosperou, tornando-se um centro de atividades e desenvolvimento. Dentro de seus muros, as pessoas cultivavam habilidades e conhecimentos diversos, cada geração contribuindo para o avanço da sociedade. No entanto, apesar do progresso material, a marca do pecado original continuava a influenciar as vidas das pessoas, levando à injustiça e à desigualdade entre elas. Dentre os descendentes de Caim, surgiram indivíduos notáveis, cada um deixando sua própria marca na história. Jabal, filho de Lameque, tornou-se o pai dos que vivem em tendas e têm gado, dominando a arte da agricultura nômade. Seu irmão, Jubal, foi reconhecido como o pai de todos os que tocavam harpa e flauta, espalhando música e arte por toda parte. E Tubal-Caim, descendente de Lameque, tornou-se hábil em forjar objetos de bronze e ferro, impulsionando o progresso tecnológico. No entanto, mesmo com essas realizações notáveis, a linhagem de Caim também carregava a sombra do pecado. A violência e a arrogância que marcaram a vida de Caim foram transmitidas através de sua descendência, como evidenciado pelo orgulho de Lameque, que se vangloriava de sua força e declarava sua disposição para se vingar 70 vezes 7. Assim, os descendentes de Caim, apesar de seus feitos, também carregavam o fardo da natureza humana caída, mostrando que o pecado era uma herança comum a toda a humanidade. Depois da tragédia envolvendo Caim e Abel, Adão e Eva foram abençoados com outro filho, a quem chamaram de Sete. Ele foi visto como uma dádiva de Deus, uma nova esperança após o sofrimento da perda de Abel. Sete cresceu sob os cuidados amorosos de seus pais, aprendendo os ensinamentos e tradições que moldaram sua família desde o princípio. Como uma nova geração se erguia, Sete carregava consigo não apenas o nome de seu ancestral, mas também a promessa de uma nova oportunidade para sua linhagem. Sete, como seu pai Adão, cresceu em reverência a Deus e em comunhão com a natureza. Sua vida era marcada pela devoção e gratidão, e ele se tornou conhecido por sua integridade e sabedoria. Enquanto as gerações passavam, Sete se tornou uma figura central na história da humanidade, um elo entre o passado de Adão e Eva e o futuro que se desdobrava diante deles. Esperamos que tenham apreciado esta jornada pelas narrativas fascinantes do livro de Gênesis. Não deixem de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos inspiradores da Bíblia e até a próxima.